Continuidade, então, ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito dos lipídios, tá? E da água, a sua importância no nosso padrão alimentar, a importância da inclusão desses dois nutrientes na nossa dieta, quais seriam as suas funções, em quais alimentos nós podemos encontrar, tá? Novamente, né, conforme eu havia comentado, os principais pontos que eu quero que vocês se dediquem a estudar são as funções de cada um desses nutrientes e também as fontes alimentares, ou seja, onde nós podemos encontrá-los. Os lipídios constituem um grupo quimicamente diverso que apresentam diferentes propriedades e possuem uma característica em comum, que é a insolubilidade em água, né? Então, uma das primeiras características químicas dos lipídios são que eles são insolúveis em água. Para isso, basta a gente lembrar que água e óleo não se misturam, certo? Então, assim, a gente consegue fazer uma correlação com os lipídios. Em geral, nós podemos nos referir como óleo quando líquido ou gordura quando sólido, tá? Indicando seu estado físico a uma temperatura ambiente. Então, nós podemos diferenciar os lipídios em óleo quando ele for líquido a temperatura ambiente ou em gordura quando ele for sólido em temperatura ambiente, certo? Cada grama de lipídio contém 9 quilocalorias, então a gente consegue perceber que ele possui mais calorias do que comparado ao carboidrato e à proteína. Na alimentação, os lipídios se encontram em maior proporção na forma de triglicerídeos, cuja estrutura corresponde a 3 moléculas de ácido graxo esterificados e uma molécula de glicerol. Então, quimicamente, meninos, os lipídios eles são formados por ácido graxo e glicerol. O caso dos triglicerídeos, né, acredito que vocês já tenham ouvido falar. Temos alguns exames laboratoriais que identificam a presença desses triglicerídeos. Níveis elevados de triglicerídeos também estão relacionados ao adoecimento, tá? Ao risco de doenças cardiovasculares. Então, esses lipídios eles são formados por 3 moléculas de ácido graxo associados a uma molécula de glicerol. Mas qual a função dos lipídios? No organismo, os lipídios participam como elementos estruturais de membranas biológicas. Lembram que nós vimos na nossa disciplina de microbiologia e parasitologia como que é composta uma célula? E eu comentei com vocês que uma membrana celular, ela era formada por uma bicamada fosfolipídica, certo? Então a camada da nossa célula, ela é composta por lipídios, tá? Atuam como cofatores enzimáticos. Primeiro vamos entender o que é uma enzima. Uma enzima, ela é uma substância capaz de acelerar algumas reações químicas, tá? E um cofator, ele pode auxiliar a atuação dessas enzimas. Então, os lipídios, eles podem atuar como cofatores dessas enzimas. Atuam na transportação de elétrons, atuam como agentes emulsificantes no trato gastrointestinal. Isolamento térmico, a questão do isolamento térmico também é muito importante, né? Os lipídios, eles serão essenciais para a manutenção da temperatura do nosso corpo. Proteção de órgãos vitais. Nós temos uma camada, foi até a questão da gordura peritoneal que eu discuti com vocês na obesidade. Nós, né, fisiologicamente saudáveis, sem excesso de peso, nós temos a camada peritoneal, tá? A camada peritoneal, ela tá presente. Então, aquela camada de gordura que reveste os nossos órgãos intestinais, nossos órgãos abdominais, ele está presente em situação fisiológica natural. Porém, em casos de obesidade, né, esse acúmulo de gordura peritoneal é maior. Mas essa gordura na região abdominal ela é importante para proteger esses órgãos abdominais. Atuam como hormônios, né? Então, existem alguns hormônios que são à base de lipídios. Transmissão nervosa, então elas são importantes no revestimento de alguns neurônios, tá?
São moléculas fornecedoras de energia. Então, uma das fontes de energia do nosso corpo são os lipídios, até porque, como eu comentei com vocês, né, nós temos 9 quilocalorias, né, por grama de lipídios, tá? Então, nós vamos ter um bom fornecimento de energia por meio do armazenamento da gordura. E eles ficam armazenados na forma de trigliceróis. Na dieta, os lipídios eles também são muito importantes, porque a gordura em si, ela vai proporcionar uma maior qualidade dos alimentos, uma melhor textura, sabor, aspectos nutricionais, são fontes de energia, suprimento essencial de nutrientes e algumas vitaminas, elas são transportadas, né, promovem a saciedade e realizam o transporte de algumas vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A, D, E e K. Né? Essas 4 vitaminas, elas são essenciais para a manutenção do nosso corpo. Algumas estão ligadas em casos de ausência, né, de determinadas vitaminas, elas podem trazer em relação ao adoecimento, e elas têm uma relação direta com os lipídios, porque para que elas sejam transportadas, elas precisam, né, de soluções lipídicas, tá? Os fosfolipídios, né, como eu comentei com vocês, eles estão presentes na bicamada lipídica, né? Então lembram da nossa célula, tá? Lembrem da nossa célula, como que a nossa célula é formada. Eu comentei com vocês que nós temos na parte externa da célula uma membrana plasmática, e essa membrana plasmática, ela é formada por lipídios, tá bom? Então, assim, às vezes a gente acaba vendo, né, o lado muito negativo dos lipídios, né, da gordura em si. Porém, né, os lipídios, eles são essenciais para a manutenção do nosso corpo, tá? Claro que nós temos alguns mais importantes, né, mais recomendados, um consumo mais seguro do que outros. Mas os lipídios em si, eles são necessários para a manutenção do nosso corpo, assim como a gente consegue perceber as diversas funções que estão relacionadas a eles. Os lipídios, eles podem ser classificados em simples, tá? Quando são compostos por ácidos graxos, gorduras neutras e ceras. Podem ser classificados em lipídios compostos, quando são formados, esse grupo é formado pelos fosfolipídios, lipoproteínas. Então, é quando nós temos a associação dos lipídios com outras estruturas químicas. E os lipídios derivados, tá? Que são os compostos por esteroides, como colesterol, vitamina D, sais biliares, vitamina A, D, vitamina E, vitamina K. Então, essas vitaminas, meninos, que são lipossolúveis, elas são derivadas dos lipídios, tá? Então, o consumo dessas vitaminas, ele é muito importante justamente para a manutenção da saúde, para a manutenção da vitalidade, nós precisamos ter esse consumo eficaz de vitaminas. E aqui nós temos uma outra classificação, uma classificação mais estrutural, uma classificação mais química para os lipídios, que são o caso dos ácidos graxos saturados, tá? O que são ácidos graxos saturados? Eles são constituídos por cadeia saturada, ou seja, uma cadeia sem duplas ligações, uma cadeia formada e ligada com vários hidrogênios, tá? Isso é um ácido graxo saturado. Os principais ácidos graxos são ácido acético, nós temos também esteráqueo, palmítico, mirístico. Temos os ácidos graxos insaturados, que são compostos por uma ou mais duplas ligações. Os ácidos graxos monoinsaturados, por uma única dupla ligação. E os ácidos graxos poliinsaturados, tá? Essa parte aqui, meninos, de estruturação química, eu não vou cobrar de vocês, tá? Porque eu acho que foge, né, da área de atuação, não é muito a praia de vocês, né? Vocês não irão utilizar tais informações na prática. Mas o que vocês precisam saber? Vocês precisam saber qual a função de um lipídio,
né? Então, para que serve um lipídio no nosso corpo e em quais alimentos nós podemos encontrá-los, tá? Requerimentos e recomendações. Recomenda-se um percentual de 20 a 35%, tá, da dietética de consumo de lipídios. Quais são as fontes alimentares? Nós temos os óleos vegetais, palma, oliva, milho, soja, gorduras do tecido adiposo, né? Então, por exemplo, o consumo da carne gordurosa, gotículas intramusculares de gordura animal, como porco, gado e aves laticínios, os ácidos graxos trans que estão presentes em alimentos processados, né? Então, na verdade, essa gordura trans ela não é muito indicada e recomendada para o consumo, tá? E estão presentes principalmente aí nos alimentos processados, produzidos com gordura vegetal, como por exemplo, margarinas, creme vegetais, biscoitos, sorvetes, pães, batatas fritas, produtos de pastelaria, bolos, massas, entre outros, tá? Então, recomenda-se mais o consumo, né, de fontes de lipídios através de óleos vegetais, tá? No caso, por exemplo, do azeite de oliva, certo? Então, assim, galerinha, a gente consegue perceber, né, a importância de todos esses nutrientes estarem incluídos na nossa dieta, tá? Pois a gente consegue perceber que todos eles possuem uma função específica no nosso organismo, correto? Todos eles têm a sua funcionalidade, né, têm a sua aplicabilidade, e tudo isso precisa ser levado em consideração ao se fazer a recomendação de uma dieta. Então, por exemplo, se indicarem para você aí uma dieta altamente restritiva, onde você só pode comer proteína, um exemplo, tá? Você não pode comer gordura, você não pode comer carboidrato, você vai consumir só proteína. De onde seu corpo vai tirar energia, correto? Então a gente viu, né, que os carboidratos, os lipídios, eles são fontes energéticas. Na nossa aula onde a gente viu os grupos alimentares, né, que nós temos os alimentos construtores, os alimentos energéticos. Então, cada um deles vai ter a sua funcionalidade no nosso corpo, a sua importância. O que deve se levar em consideração é que todos eles são necessários para a manutenção da nossa saúde, tá? Aqui tem alguns exercícios, tá, crianças? A respeito, né, dessa nossa aula de lipídios. Todos esses exercícios, eles já possuem os comentários e o gabarito, então já tem toda a resposta, tá? Mas eu quero que vocês deem uma lida nesse material, né? Estudem, deem uma lida, tá? Para que vocês possam fixar melhor o conteúdo, para que vocês possam aprender um pouquinho mais. E aí, como vocês podem ver, todas essas questões também são questões de concurso, tá? Pode ser extremamente importante para ajudar vocês na hora de prestação de um concurso, que vocês forem concorrer a uma vaga, tá? Então é muito importante. Agora a gente vai ver um pouquinho a respeito da água, né? Todo mundo sabe que a água ela é extremamente importante, né, para a manutenção da nossa vida. A gente precisa ter um bom consumo de água, né? Esse consumo ele é essencial para a manutenção do nosso corpo. Porém, meninos, a gente tem que entender o porquê. Por que é importante esse consumo de água, né? Qual a sua relação com a manutenção do nosso corpo? A água é essencial para a vida, pois apesar dos seres humanos conseguirem sobreviver por algumas semanas sem comida, é impossível sobreviver sem água, por mais que por poucos dias.
Ela constitui a maior parte do peso do nosso corpo, podendo variar de 45% a 75% desse peso, a depender da idade e sexo. Aqui nesse gráfico a gente tem uma representação, tá? E a gente consegue perceber que o maior percentual de água estão presentes aí nos recém-nascidos, tá? De 0 até 6 meses. Então, ele tem quase um índice aqui de 80% de água. Então, o bebezinho ele é formado basicamente por água, né? E à medida com que essa criança ela vai envelhecendo, de 6 a 1 ano, de 1 ano a 12 anos, esse percentual ele cai um pouquinho aqui para 60%, tá? Em relação às mulheres, né, e aos homens, a gente consegue perceber, né, que aqui a gente tá, à medida que nós vamos envelhecendo, tá, meninos, esse percentual de água ele cai. Então, à medida que vai chegando, né, a terceira idade, o nosso percentual de água diminui. E quando a gente compara um recém-nascido com um idoso, quem tem o maior percentual de água? O recém-nascido. E quando a gente compara a mulher e o homem, meninos, a mulher ela tem um quantitativo menor de água, tá? O homem tem um percentual maior de água no corpo do que a mulher. Então, isso faz a relação de que nós mulheres precisamos ter um consumo maior de água para nos manter com a saúde 100%. A água está distribuída em dois espaços principais, dentro e fora das células. Como a gente viu também na disciplina de microbiologia, nós temos o citoplasma, né, que é a parte ali de dentro da célula. O citoplasma, ele é basicamente água, tá? Então, por isso que a gente tem uma quantidade dentro e fora das células. Quando nós estamos falando do líquido que está dentro das células, nós vamos chamar de intracelular. E quando nós nos referirmos ao líquido que está fora da célula, nós vamos chamar de extracelular. No espaço intracelular estão cerca de 65% do total de água corporal. Então, a gente tem uma concentração de água maior dentro das células, tá? E de 35% fora das células, divididos entre os espaços intersticiais. Espaço intersticial é o espaço entre as células, tá? De líquidos corporais como sangue. Tem também a retenção de líquido, né? Quando a gente fala, eu tô com retenção de líquido, eu tô toda inchada, né? Isso significa que a gente tem um aumento de líquido nos espaços intersticiais, nos espaços entre as células. Para a manutenção da saúde, os seres humanos devem consumir água constantemente. Então, nós precisamos ter esse consumo constante de água. Nós não podemos passar um dia, né, 2, 3 sem beber água. Esse consumo ele precisa ser constante. Uma pequena parte da água que precisamos para suprir nossas necessidades diárias é formada pelo nosso corpo, quando ocorrem alguns processos do metabolismo. Porém, essa quantidade, em torno de 250 a 350 apenas, é insuficiente para todas as necessidades diárias, tornando essencial a busca por outras fontes. Então, uma pequena parte, né, da água em si, ela é produzida pelo nosso organismo, através dos processos metabólicos, de 250 a 350 ml. Porém, essa quantidade ela não é suficiente para a manutenção do nosso sistema, né, para a manutenção da nossa saúde física. Então, por conta disso, nós precisamos fazer o consumo da água em si, seja através da alimentação, seja através, né, do consumo da água direta, seja através de uma hidratação venosa, tá? Portanto, a ingestão da água é fundamental para se atingir as necessidades diárias. Assim, é possível consumi-la bebendo água ou por meio da ingestão de água que está presente na comida e nas bebidas. Então, vamos entender qual o papel da água no nosso corpo. Primeiro, estrutural e amortecedora. Todas as células precisam de água para a sua estrutura e funcionamento. Isso é básico, tá, meninos?
todas as nossas células elas vão precisar de água, porque a gente viu que lá no meiozinho de cada célula nós temos o citoplasma, e esse citoplasma ele é formado por um líquido, tá? Por um meio aquoso. A água amortece impactos durante a deambulação e protege o feto dentro do útero por meio do líquido amniótico. Então, quando a mulher ela tá grávida, né, o bebezinho tá dentro da barriga, esse bebê ele tá no meio líquido, um líquido amniótico. E esse líquido, né, é um meio aquoso, então é um meio que contém água, tá? Então, por conta disso, a água ela também vai ter um papel de proteger contra impactos. Lubrificante, componente de fluidos como, por exemplo, saliva, líquido sinovial, secreção, sangue. Então, a água ela também é importante para a composição dessas substâncias líquidas que estão presentes no nosso corpo. Solvente e meio para reações químicas. Muitas, meninos, a maioria das reações químicas que acontecem no nosso corpo só acontecem em meio líquido, tá? Por exemplo, as reações intracelulares, as reações que acontecem dentro da célula, precisam de um meio líquido para acontecer. Na água estão dissolvidos eletrólitos, como sódio, cálcio, magnésio, nutrientes como carboidratos e proteínas, etc. Né? Então, a gente sabe que a água é o que nós chamamos de solvente universal. Então, todas essas substâncias, né, alguns sais minerais, alguns nutrientes, eles estão dissolvidos nesse meio líquido. A água é um meio fundamental para que as reações físico-químicas aconteçam no organismo. Então, foi o que eu comentei com vocês, né? Algumas reações químicas, elas só acontecem em meio líquido. Elas não acontecem de forma nenhuma na ausência de água, tá? Então, por conta disso também, a importância da água. Transporte de nutrientes para as células e remove metabólitos produzidos por elas. A água permite que o sangue seja fluido e chegue a todos os órgãos. Então, ela vai atuar no transporte e na circulação sanguínea. Quando você vai fazer xixi, o seu xixi ele é líquido ou ele é sólido? Ele é líquido, né? Então, ele contém água, tá? Esse líquido, meninos, ele será importante para a eliminação de metabólitos. Existem alguns metabólitos que estão presentes, né, no nosso corpo e que precisam ser eliminados, tá? E eles são eliminados através, por exemplo, da urina. Deixa eu só... Tem uma aluna aqui falando. Termorregulação. A água, ela também é importante para o controle da nossa temperatura corporal, tá? Então, nós precisamos de um estado líquido, nós precisamos de uma composição de água no nosso corpo para a manutenção da nossa temperatura. Então, vai auxiliar na manutenção da temperatura corporal e em ambientes quentes, por exemplo, proporciona a transpiração, favorecendo a perda de calor. Então, quando você está em um ambiente... Quando você... Ai, gente, só um pouquinho. Quando você está em um ambiente muito quente, né, uma das primeiras coisas é você começa a transpirar, tá? A transpiração, ela vai ser um recurso fisiológico para a manutenção da nossa temperatura. Porque se nós não transpirássemos, o nosso corpo iria atingir altas temperaturas que o nosso corpo não suporta, certo? E aí, por conta disso, a importância, né, da transpiração. Agora aqui eu vou apresentar para vocês em relação ao balanço hídrico. Eu já havia comentado com alguns alunos que já fizeram outras disciplinas comigo a respeito da importância do balanço hídrico, tá? O balanço hídrico ele pode ser definido como a diferença entre a água que entra no organismo por meio da ingestão de água, bebidas e alimentos e a água produzida pelo metabolismo, menos o total de água perdido. Então, como assim? Aqui nós temos o balanço hídrico,
tá? Aqui nós temos a produção, ou seja, o que o nosso corpo produz, né? E aqui nós temos as perdas, tá? Porém, né, que a gente poderia incluir também o consumo de líquidos, né? O quanto você consumiu de líquidos, seja através da via oral, né? Seja através da via endovenosa, tá? Quanto de líquido foi consumido para a gente poder ter, né, um balanço de ingesta e de perdas. Então, a gente tem algumas perdas insensíveis, tá, meninos? Como, por exemplo, a via respiratória. Quando você respira, você também está perdendo água. E essa é uma perda insensível, que nós podemos perder de 250 a 350. A via urinária, que nós podemos perder de 1.000 até 2.000. Fecal, de 100 a 200. Esses dois aqui, eles podem ser, na verdade, todos eles podem ser alterados, tá? Por exemplo, como que eu posso alterar a via respiratória? Quando o paciente ele tá com uma frequência respiratória alterada, ou seja, tá com uma respiração muito ofegante, ele vai ter uma perda de líquido maior, tá? Por exemplo, quando ele tá com dispneia, que tá com uma respiração muito ofegante, vários movimentos respiratórios por minuto, então nós temos um aumento da perda. Urinário, se o paciente estiver fazendo uso de um medicamento diurético, por exemplo, um medicamento para aumentar, né, a liberação de urina, ele vai ter uma perda maior, tá? Fecal, se for um paciente que está com distúrbio gastrointestinal, tá com quadro de diarreia, ele vai ter um aumento de perda de líquido pelas fezes, tá? Insensíveis através do suor, né? Então, através do suor, a gente pode perder aí de 450 a 900. Então, um total aproximado aí de perdas, nós podemos perder de 1.800 a 3.450. Se nós não consumirmos água nenhuma, né? Se a gente ficar aí só na produção metabólica, né? O que vai acontecer? O nosso balanço ele vai ser sempre negativo, porque o nosso corpo ele não é capaz de produzir tudo que a gente perde, tá? Então, se a gente não consumir água, a gente vai ficar em um balanço negativo, a gente vai perder mais do que a gente consumiu. Então, por exemplo, nós vamos estar com um balanço negativo de 1.500 a 3.100. Como que a gente faz essa conta? A gente subtrai aqui a produção da perda, tá? Como esse valor é maior que esse, então vai ficar um valor negativo. Então, por conta disso, nós temos que adaptar, né, o nosso consumo de líquidos conforme o que nós vamos perder. Aqui, meninos, nós temos algumas recomendações diárias, tá? Porém, vale ressaltar, né, que essas recomendações, elas são variáveis, então não são recomendações específicas. A quantidade de água necessária para o bom funcionamento do organismo é variável, considerando que essa pode ser afetada pelo clima, roupas, atividades físicas ou outros fatores. Isso vai dificultar a criação de recomendações específicas para o total de água que deve ser ingerida diariamente. Então, aqui a gente tem uma tabela, certo? Nessa tabela nós temos a idade, aqui o consumo de água total, consumo de bebidas, né? Então, aqui a gente tem quanto que nós precisamos consumir, tá? Então, por exemplo, vamos colocar aqui, cadê? De 19 a 70 anos feminino, tem que tomar em alimentos e bebida 2,7, tá? Só em bebidas 2,2. Então, aqui 2,7 é contando também com os alimentos que você vai consumir. Porque tem alguns alimentos que têm um teor maior de água, enquanto outros têm um teor menor de água, tá? Isso aqui vai ser variável, certo? Porém, não são valores o quê? Absolutos, tá? São valores que dependem de cada circunstância. Então, por exemplo, em casos de gestantes, né? As gestantes, elas precisam ter um consumo maior de líquidos, tá? Ou então, mulheres em amamentação, um consumo muito maior de líquidos, porque ela está amamentando.
Então, o risco dessa mulher ficar desidratada ele é muito maior, tá? Então, a gente precisa avaliar, né, quais as condições. É uma pessoa que pratica atividade física? Então, é uma pessoa que tem que consumir mais água, tá? É uma pessoa que mora em um local muito quente, né, como o nosso, que perde muito através do suor, né, através da transpiração, então tem que consumir mais líquidos, tá? Todos esses fatores, eles precisam ser avaliados.